Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor nos conduza em crescer em intimidade com Ele. Amém, igreja? Quem quer mais intimidade com o Senhor? Glória a Deus. Vamos meditar neste momento. Convido você a prestar atenção e me acompanhar meditando, porque o Senhor pode nos ensinar muito através da vida de Moisés. Muitas coisas Ele nos ensina, mas eu vejo e tiro uma lição muito linda da vida de Moisés a respeito dessa intimidade com Deus. Êxodo 33, versículo 18. Vamos ler. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, Yahvé, Jeová, que significa eu sou. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Aleluia. Que coisa linda este momento, essa oração, essa ousadia, essa intimidade que Moisés tinha com Deus para fazer um pedido desse. Deus, peço-te que me mostres a tua glória. E a gente canta, a gente ora, a gente pede. E Moisés teve esse pedido respondido pelo Senhor. E o que eu vejo é que muitas vezes a gente não pode se enganar ao esquecer toda a trajetória de Moisés, até o ponto dele chegar e ter essa coragem, essa ousadia de fazer esse pedido para o Senhor. Eu quero convidar você a acompanhar comigo, desde ali de Êxodo capítulo 3, no versículo 1, onde a gente vê que a resposta, a primeira atitude de Moisés é muito semelhante da atitude de muitos de nós, nos nossos primeiros encontros com o Senhor. Êxodo 3:1 diz: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. A gente observa aqui, foi exatamente o primeiro momento que Moisés teve encontro com Deus. Como alguns de nós, Moisés não teve um histórico de talvez ter um pai e uma mãe que o ensinou a respeito de Deus. Também não morava num país, num ambiente onde muitos acreditavam nesse Deus.
Porque Moisés foi tirado do meio do povo de Israel, mas ele cresceu no Egito. E esse foi o primeiro encontro dele. E esse primeiro encontro causou medo em Moisés, porque ele não conhecia esse Deus. Ele estava acabando de conhecer a Deus. Mas a gente observa que ele traçou um caminho que o levou à intimidade com esse Deus. Então eu te digo uma coisa: se você começou o seu relacionamento com Deus tendo medo, não está tudo perdido. Se talvez até hoje você ainda sente um pouco de medo de Deus, é hoje que esse medo tem que acabar na sua vida. Porque a palavra de Deus diz em 1 João 4 que no amor não existe medo. Pelo contrário, o amor expulsa todo o medo. E Deus é amor. Nós não podemos ter medo. Medo porque não conhecemos é uma coisa, mas a partir do momento que você começa a se relacionar com esse Deus, que coisa maravilhosa. Ele nos conduz para esse caminho de intimidade. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Fala para o seu vizinho aí, Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Passando esse estágio, a gente observa que Moisés perdeu o medo. Ele começa a conversar com Deus. Chega mais adiante no versículo 13. Ele começa a demonstrar que ele já está ali tirando as suas dúvidas, agindo com a sua curiosidade, fazendo perguntas para Deus. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, verso 13, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Nesse estágio aqui, muitos de nós levam tempo para a gente chegar, porque às vezes fica aquele relacionamento, não conhece Deus como um pai de amor, conhece como um Deus bravo, lá no céu, procurando quem está pecando para jogar no inferno. Uma imagem totalmente distorcida do que Deus é. E quando Deus começou a se revelar, a conversar com Moisés, Moisés percebeu que ele não tinha que ter medo de Deus. E ele vai e começa até a fazer questionamentos, perguntando. Uma pergunta que muitos de nós nunca fez para Deus. Moisés está dizendo: Deus, qual é o seu nome? Com intimidade. Se me perguntarem quem está enviando, o que eu digo? Qual é o seu nome, Deus? Para apresentar lá para eles. Falar para eles: o Deus do antepassado de vocês. Mas eu não conheço o seu nome. Os deuses do Egito têm nome. E você? Qual é o seu nome? E Deus disse: eu sou o que sou. Nome representa a identidade de quem nós somos. Por isso o nome de Deus é esse. Porque não tem como caber em um só nome o que Deus é. A grandeza dele. E o nome dele é: eu sou o que sou. Eu sou. Eu sou o Criador, eu sou o provedor, eu sou o Salvador, eu sou amor, eu sou misericórdia, eu sou perdão. Aleluia. E Moisés vai caminhando nesse relacionamento com Deus, no capítulo 4, verso 10. A gente observa mais conversa. E Moisés começa então a se revelar para Deus, começa a revelar para Deus quem Ele é, com as suas próprias palavras. Ele diz assim: disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe porém Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então a gente observa aqui que Moisés começa a expor as suas limitações para Deus, sem ter vergonha, sem ter medo de Deus castigar, sem ter medo de Deus querer o ferir, porque ele estava sentindo aquelas limitações na própria vida. E quantas vezes nós não temos coragem de falar uma coisinha dessa para Deus?
Porque assim como Moisés, o que pode nos impedir de tomar uma atitude é um pensamento de uma limitação que está na nossa cabeça, o que a gente reconhece que há em nós. Mas quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente não faz e também não expõe para Deus o que estamos pensando, o que está acontecendo. Mas o caminho que Deus quer que você siga com Ele, nesse relacionamento que Ele tem para você, é um caminho onde você pode sim expor para Ele as suas limitações. Você pode sim dizer para Deus o que você pensa a seu respeito. Aleluia. É um relacionamento de conversa e intimidade, assim como nós temos com amigos, com pessoas chegadas, e você não tem vergonha de expor alguma limitação sua. É verdade ou não é? E muitas vezes a gente reluta para tomar uma atitude dessa com Deus. Passando para o capítulo 5, versículo 22. Eu vejo que é o momento onde Moisés deixa bem claro, nesse capítulo 4, no capítulo 5. 5:22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Aqui eu observo Moisés, de maneira muito transparente, falando com Deus, aquilo que ele estava pensando e sentindo naquele momento. Se a gente for parar para pensar nas palavras de Moisés, nós teríamos medo de falar coisas assim, e podemos pensar: que falta de respeito de Moisés com Deus. Como pode Moisés falar assim com Deus? Veja, o Senhor enviou Moisés para libertar o povo, e ele diz: Senhor, por que maltrataste esse povo? Deus falou: eu vou libertar o povo. E na visão de Moisés, ele falou: Deus, você está maltratando o povo, por quê? E ele pergunta: afinal, para que você me mandou? Desde que eu vim aqui falar com o faraó, a coisa só complicou para este povo, Deus. E você de modo nenhum vem aqui fazer alguma coisa e nos ajudar. Que palavras duras, porém muito sinceras. Era o que ele estava sentindo naquele momento. Falou: poxa Deus, para que eu vim aqui afinal? Eu peço para o faraó, ele em vez de libertar, ele dá mais trabalho, o povo está sofrendo mais, e você não faz nada. Mas aqui a gente vê que foi o ponto onde Moisés foi ganhando intimidade com Deus. Quando ele começou a agir com total transparência e sinceridade de coração com Deus. E muitas vezes eu e você ficamos tentando maquiar o que estamos sentindo no nosso coração e o que estamos pensando a respeito do que estamos passando, do que estamos vivendo. A gente tenta pôr uns enfeites, colocar umas flores e apresentar para Deus algo totalmente diferente do que está no nosso coração. Não, com Deus eu não posso falar assim. Mas sabe de uma coisa? Salmo 139, 1 diz assim: o Senhor sonda-me e conhece-me. O Senhor, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. Aí eu te pergunto: será que vale a pena tentar enganar Deus? Tentar esconder de Deus o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, sendo que Ele já sonda os nossos corações? Ele já sabe exatamente o que você está pensando agora. Quando você passa aquela luta que dá vontade de largar tudo e correr e fugir. Mas aí quando você vai falar com Deus, a gente tenta amenizar um pouco a coisa. Não tem coragem de ser sincero como Moisés numa oração como essa. E Moisés fala com toda essa ousadia que eu e você muitas vezes relutamos e achamos que é um absurdo falar assim. A gente observa, por exemplo, Natanael, João 1,46. Jesus chamando os primeiros discípulos, Filipe vai ao encontro de Natanael e convida Natanael dizendo: vem conhecer esse mestre de Nazaré.
E perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. De novo, eu e você poderíamos achar que é absurdo Natanael falar um negócio desse. Imagina nós falando isso. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Jesus nasceu em Belém. Mas pode nascer alguma coisa boa em Belém? Aí quando Jesus chega, a gente pensa: agora já era, Natanael vai levar uma. Falou uma besteira daquela. Aí Jesus chega e fala: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. O que será que é melhor? Tentar esconder um sentimento de Deus, que é conhecedor de todas as coisas, e faltar com sinceridade? Da mesma maneira, Moisés, quando falou com Deus desse jeito, sabe o que o Senhor quer de você? Mais sinceridade na sua oração, mais sinceridade nas suas palavras. Não tente esconder de Deus algo que você está sentindo, porque Ele já conhece. Quando você for falar com Ele, por favor, abra o seu coração para o seu Pai Celestial. Ele te ama. Pergunta para o seu vizinho: é sério que você tentou esconder alguma coisa de Deus? Fala: é sério isso? Porventura passou na nossa cabeça que seríamos capazes? Em João 21, 17, um outro episódio muito conhecido, o que acontece? Pedro, discípulo de Jesus, chega a declarar para Jesus: Jesus, nós vamos morrer com você se necessário for. Aí quando Jesus é preso, Pedro nega Jesus 3 vezes. Depois que ressuscita, Jesus vai ao encontro de Pedro e faz a pergunta. No versículo 17 a gente vê a terceira vez, pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E aqui faz a gente pensar, quando a gente analisa o texto original, as palavras originais no grego que estão escritas. Porque Jesus faz a pergunta a primeira vez e a segunda vez para Pedro, dizendo o verbo ágape, que é o amor incondicional que a gente conhece. Fala: Pedro, você me ama muito. Pedro, você me ama incondicionalmente. E a resposta de Pedro é: Jesus, eu gosto muito de você. Ele não fala com a mesma palavra, ele usa a palavra que é mais usada para para o amor de amigo, de amizade. Fala: Jesus, eu gosto muito de você. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro mais uma vez responde: Jesus, eu gosto muito de você. Imagina a decepção, né? Quando está no relacionamento, você fala para a paquera: te amo, eu também gosto de você. Imagina o sentimento. Aí o que acontece? Jesus, ele na terceira pergunta, ele muda, ele fala: Pedro, você gosta muito de mim, Pedro? Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu gosto muito de você. Aí a resposta de Jesus é: Pedro, então você está aprovado. Você pode apacentar as minhas ovelhas. O que Jesus estava identificando ali era: se Pedro respondesse na primeira vez: Jesus, eu te amo incondicionalmente. Jesus conhecia o coração de Pedro, sabia que não era esse o sentimento de Pedro naquela hora. Pedro tinha acabado de negar Jesus 3 vezes, estava decepcionado, com bravura prometeu a Jesus que iria morrer com ele, mas não conseguiu cumprir. E agora ele se encontrou naquela dificuldade: como que eu vou dizer para Jesus que eu o amo incondicionalmente? Jesus, eu gosto muito de você, mas isso aí está um pouco além do que eu estou sentindo agora.
Aí o bonito é ver que Jesus se adaptou, falou a pergunta que Pedro estava sentindo. Pedro, então você gosta muito de mim? Pedro responde, sim, Senhor, você conhece todas as coisas. E a gente vê que Pedro foi aprovado pelo Senhor Jesus naquele momento para apacentar as ovelhas, porque ele foi totalmente sincero de coração para Jesus. Ele não tentou dizer algo para Jesus para agradar Jesus. Eu sei, Jesus quer ouvir que eu o amo incondicionalmente, então eu vou dizer, Jesus, eu te amo incondicionalmente. E ele estaria sendo um tremendo falso diante do mestre que tudo conhece, tudo sabe. Sabe, se você não sente na sua oração, no seu coração, se você não sente de dizer para Deus, Deus, eu estou pronto para morrer por você se necessário for, não diga, porque Ele conhece seu coração. Mas se você abrir o seu coração e dizer para Deus, Deus, eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, e eu preciso dar a minha vida pelos meus irmãos, eu preciso morrer na cruz se necessário for por você, mas eu não estou pronto. É isso que o Pai quer ouvir de você. Ele quer ouvir sinceridade no seu coração, porque Ele conhece o seu coração, e Ele quer que a sua boca fale aquilo que está no seu coração, com sinceridade, sem tentar esconder qualquer coisa de Deus, sem tentar aumentar e dizer algo para agradar a Deus, somente de boca e de palavras. 1 João capítulo 3 diz, amemos não de boca e de palavra, mas em ação e em verdade. Tudo que você disser e proclamar com a sua boca, que seja verdade. E a gente vê homens como esse que foram aprovados. Seus sentimentos, seus pecados, vamos parar de querer esconder as coisas de Deus. O Senhor está nos levando um tempo onde a igreja, eu creio, vai caminhar nessa intimidade com Ele, cada um de nós, não só o pastor, não só o pregador, não só o levita, não só o diácono, não só o obreiro, mas toda a igreja. E para isso eu e você precisamos acordar e ver que não podemos, não somos capazes de esconder nada de Deus. Provérbios 28:13 diz, quem esconde os seus pecados não os prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O diabo quer fazer você ter uma imagem de Deus para querer esconder os pecados de Deus. Mas o próprio Deus está dizendo para você, não esconda nada, porque quem esconde o pecado não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A vitória, nós não vamos ganhar a vida eterna escondendo a nossa vida de Deus, mas sim expondo tudo para Ele. Foi o tempo da gente achar que a nossa aparência, a roupa, por isso que as coisas têm mudado muito na igreja, porque não é um terno, uma gravata e uma Bíblia debaixo do braço que vai me aprovar para ir para o céu. Deus ensina em 1 Samuel capítulo 16, falando para o profeta Samuel, olha, não veja como o homem vê, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. No Antigo Testamento virou uma tradição, que começou lá na família de Jacó com José, quando disseram para Jacó aquela mentira, dizendo, olha, José morreu, o animal veio uma fera e matou, e José rasga as vestes, fazendo luto, e dali começa aquilo, Rubem também faz isso, se não me engano, e aí, virou uma tradição, tudo que, estou luto, rasga as vestes, rasga as vestes, rasga as vestes, porém muitos entraram no automático, e querendo demonstrar qualquer atitude para Deus, vamos rasgar as vestes, fazer um luto aqui. Mas e o coração? Está de luto? Ou é só de aparência, só das vestes para fora? E a gente vê o Senhor clamando, no que a gente tem buscado a viver, o avivamento, o derramado do Espírito. Quando o profeta Joel faz o clamor, direcionando o povo para
o que prepararia o povo para receber o avivamento, a igreja para receber o derramado Espírito. Joel 2,12 diz assim: agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Não tente demonstrar, passar uma imagem para Deus de algo que está totalmente diferente do que está dentro de você, no seu coração. Deus, Ele passa direto quando Ele olha para mim e para você. Eu e você olhamos uns para os outros e vemos o cabelo, vemos a pele, vemos a roupa. E Deus, Ele passa direto, Ele vai lá no coração. Não importa o que você está vestindo, não importa se você está com a placa escrito luto, arrependido, não importa. O que importa é aqui, ó. Por isso o Senhor diz: rasguem o coração e não as vestes. Seja sincero, quando você quiser orar com seu Pai Celestial, ei, acorda, você não precisa ter medo dele. Ele enviou Jesus para morrer na cruz por você, para te salvar, para perdoar os seus pecados. Quem esconde os seus pecados não prospera. No Salmo 7, o salmista ensina, quando fala numa linguagem como se fosse de guerra contra Deus, ele diz: o meu escudo está com o Senhor. O escudo é a arma de defesa. E ele diz: com Deus eu não tento me defender, eu me exponho para Ele. E muitas vezes a gente tem essa postura com Deus: não, eu falei aqui, deixa eu me defender. Falei aqui, deixa eu me defender, deixa eu me esconder. Não vou falar com Deus, não vou na igreja, não vou orar, não vou ler a Bíblia, porque Deus vai me pegar. Parece estar fugindo de alguém. Igual bandido fugindo da polícia, ou criança que aprontou na escola fugindo da diretora. Ah, eu vou por aqui, eu vou ali. Não. Se escondendo, fugindo, não entendendo que o Senhor, Ele quer na verdade que você exponha. No próprio Salmo 7, o Senhor diz que quem não trabalha dessa maneira, onde o escudo está com Ele, aí sim as flechas estão miradas para esses que tentam se defender. Quando fazemos coisa errada, tentamos fugir, ou quando fazemos algo que nós julgamos ser bom, queremos nos justificar para Deus. Ah, Deus, olha aqui, eu fiz isso, eu sou bonzinho, eu tenho que ir para o céu. Eu mereço ir para o céu, eu mereço essa bênção. Eu mereço essa vitória. Eu mereço, porque eu isso. E o Senhor está dizendo: rasga o seu coração. Exponha-se. O seu escudo lança na mão do Senhor. Você não precisa se defender, porque se a gente quiser se defender de Deus, a gente não será capaz de vencer essa batalha. Foi por isso que Jesus veio. Em João 3,36 diz: quem crê no Senhor Jesus já está salvo, porém quem não crê está condenado, pois a ira de Deus permanece sobre ele. O sacrifício de Jesus foi justamente a propiciação, ou seja, o presente que foi entregue para desviar a ira de Deus sobre nós. E para receber, basta crer no Senhor Jesus, confessar os seus pecados e os abandonar, expondo, confiando. Ei, se Ele quisesse o nosso mal, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. É verdade ou não é? Se Deus quisesse o seu mal, se o seu Pai Celestial quisesse o seu mal, Ele não teria enviado Jesus para morrer por você. Por isso não tenhamos medo. Sejamos claros, sejamos transparentes para o Senhor. Muitas vezes agindo assim, talvez até num relacionamento pessoal, a gente identifica mais fácil, mas às vezes a gente faz isso com Deus. Quando você não expõe, não pergunta, não conversa, você começa até a especular coisas. Você não conhece, não conversa com Deus, você começa a especular: não, se eu fizer isso, Deus vai me castigar. E Deus está dizendo: não, vem cá, meu filho, deixa eu te perdoar. Aleluia. Aí a gente vê a consequência dessa transparência de Moisés com o Senhor. No capítulo 6, verso 30, Êxodo 6, 30, Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar?
E o Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. O Senhor está dizendo: dou-lhe a minha autoridade. Essa palavra no hebraico significa: eu o coloco por Deus. Deus está dizendo: Moisés, você será o meu representante para Faraó. Quando o Faraó estiver falando com você, será como se ele estivesse falando comigo. É essa autoridade que eu te dou diante do Faraó. Poxa, mas foi aquele mesmo cara que falou para Deus: Deus, para que você me enviou aqui? O povo está sofrendo, você não vem ajudar. Sim, foi esse mesmo homem que Deus encontrou sinceridade no coração dele, ao ponto de Deus falar: agora você vai ser meu representante, vai lá, fala com o Faraó, mas eu lhe dou a minha autoridade, eu lhe coloco por Deus ali naquele lugar. Você vai entrar naquele palácio e você vai falar com a autoridade que vem de mim. Eu te dou essa autoridade, Moisés, porque você é um cara sincero, porque você não tenta enfeitar suas palavras, porque você não tenta esconder de mim os seus sentimentos, os seus pensamentos, Moisés. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. No Novo Testamento o Senhor afirma isso para nós, que Ele quer dar essa mesma autoridade. 2 Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Fala para o seu irmão aí, para o seu vizinho: Deus quer que você o represente aqui na terra. Não é pouca coisa não, hein, igreja? Deus quer nos fazer representantes dele. Agora passando lá para frente, capítulo 32. Êxodo 32. Versículo 10, o Senhor vai trabalhando nesse relacionamento com Moisés. E você sabe que quanto mais intimidade, quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, a gente começa a ficar parecido com ela, não é verdade? Começa a pegar as mesmas manias, o mesmo coração. E a gente vê avançando esses capítulos para frente, toda essa jornada de Moisés com Deus, a gente começa a observar que ele começa a receber esse coração de Deus. No capítulo 32, verso 10, diz assim: deixe-me agora. Não, versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Aleluia. Aqui a gente observa Moisés. Talvez ele nem tinha percebido, mas a prova que Deus passou, deixou ele passar, era justamente para extrair o que tinha ali dentro daquele coração. Deus apresentou uma proposta que eu creio que muitos de nós teriam aceitado. Eu vou destruir toda a humanidade, vou começar com você, um povo. É isso mesmo, Deus, destrói tudo, mata tudo logo, está tudo ruim. Faz igual Noé, faz igual o dilúvio, Deus. Mas Moisés já tinha andado muito tempo com Deus. Oh, coisa maravilhosa. Quem quer ser parecido com Deus? Quem quer receber um coração como o coração do Pai? Aleluia, esse é o caminho que você tem que trilhar. Esse caminho de intimidade, de diálogo, de conversa com o Pai, de sinceridade, rasgando o seu coração, falando tudo que você está pensando naquele momento e sentindo. Não de maneira a ser desrespeitosa, mas de maneira a não ser falso com Deus. Aí Moisés, ao invés de falar: isso mesmo, Deus, ele fala: não, Deus, não faz isso.
Para quê? Para os egípcios ficarem falando mal? Senhor, lembra-te das tuas promessas. Não faz isso, Senhor, apaga esse fogo da tua ira contra o teu povo. Aí Deus falou: olha aí, esse é meu filho, esse é aquele que está andando comigo e entendeu o meu coração. Onde o Senhor fala na palavra, Ezequiel capítulo 18, se não me engano, o Senhor fala: o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na morte de ninguém. O Senhor nunca quis, nunca quer matar ninguém, destruir nada. E Moisés entendeu aquele clamor, aquele coração, e fez o que? Um papel de intercessor. Ele intercedeu pelo aquele povo, ao ponto de até repreender a Deus: Senhor, arrepende-te disso que você falou, trazendo à memória as promessas de Deus. E Deus, por outro lado, estava ali, querendo ver o que tinha dentro daquele coração, que era um homem que ele estava sendo formado para ser o libertador do povo. Aleluia, glória a Deus. No verso 32 de Êxodo 32, Moisés faz uma negociação com Deus. Olha que coisa linda. Ele diz: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. E respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés negociou com Deus, falou: Deus, perdoa, senão risca o meu nome. Se você não vai perdoar eles, eu também não quero estar no livro que você escreveu no céu, o livro da vida. Eu não quero, Pai. Olha que ousadia. Só de alguém que tem muita intimidade com Deus para falar algo assim, para orar assim, para negociar com Deus, expondo o que ele tinha construído naqueles anos, naquele tempo com o Senhor. No capítulo 33, versículo 11, a gente vê essa amizade, essa intimidade comprovada. O Senhor diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Quem quer ser amigo de Deus? Quem quer ter Deus como seu amigo? Aleluia. Não cabe mais a gente tentar esconder um sentimento. Se é teu amigo, é teu amigo. Você fala tudo. Você fala o que você está sentindo. Você está triste, está com raiva, está angustiado, quer bater em Deus, fala para Ele. Nossa, pastor, se é isso que você está sentindo, você vai esconder como de Deus? Aí já não é culpa nossa o que você está sentindo, não é culpa minha. Eu já briguei com Deus. Eu falei: Deus, olha aqui, isso aqui era assim, você falou isso, e aí? Aí Deus ficou quieto, me deixou falando sozinho. Mas eu tenho construído um relacionamento de intimidade com Ele. Aleluia. Eu percebi que eu não posso esconder nada dEle. Eu aprendi isso com o Senhor. Ele quer que você aprenda isso, para depois Ele poder dizer: olha, eu falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Amigo não age com falsidade. E aqui é o próprio Senhor comprovando essa amizade. Em João 15:15, o Senhor Jesus fala para os seus discípulos: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Aleluia. Jesus está dizendo: olha, eu não estou escondendo nada de vocês. Agora, será que vocês também podem fazer o mesmo? E não esconder nada de mim? E o nosso relacionamento com Deus é assim, porque Ele já conhece tudo. Ele só quer que a gente seja verdadeiro no que a gente fala na oração. Nas nossas palavras, não tentar esconder o que a gente está sentindo. No versículo 12, no versículo 18, 33, 18, a gente vê Moisés comprovando, atestando essa amizade verdadeira, pois ele diz: então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Não, peraí. Versículo 15, Moisés diz:
Se não fores conosco, não nos envies. Aqui é aquele momento onde você tem um relacionamento, uma amizade, uma intimidade, que você mostra, olha, eu não consigo viver sem você. Deus chegou a fazer aquela proposta e falou para Moisés: Moisés, olha, está muito difícil, o povo está complicado, eu vou permitir que vocês vão para a terra prometida, vocês vão chegar lá naquilo que eu prometi, mas eu não irei mais com vocês. Aí é onde também talvez muitos de nós poderíamos, tá bom, nós vamos ganhar a bênção, vamos entrar na terra prometida, onde mana leite e mel, onde as uvas, os cachos de uva precisam de 2 homens para carregar, vamos desfrutar de muita prosperidade, muita bênção. Mas Moisés fala para Deus: Deus, se não fores conosco, não nos envie. Em outras palavras, nada vale mais a pena do que ter a tua presença comigo. Nada vale mais a pena do que a tua amizade, do que a tua companhia, Senhor. Aleluia. Será que a gente está nesse ponto com o Senhor? Será que se ele falar assim: olha, eu não vou mais estar com você, eu te dou essa bênção que você está pedindo aí, você quer essa casa na praia? Toma, vai, mas eu não vou mais com você. Não, Senhor, não quero então. Eu quero a tua presença, eu quero a tua companhia comigo. Aleluia. É onde você mostra para o Senhor que nada importa mais do que Ele na sua vida. A companhia, o relacionamento, a intimidade. Aleluia. A gente não abre mão da amizade de Deus por nada. E aí é onde a gente vê e chega no último versículo, onde a gente começou, que faz a gente verdadeiramente entender como que Moisés chegou a esse ponto, no versículo 18, de dizer: peço-te que me mostres a tua glória. Depois de ter passado por medo, ganhou um pouco mais de coragem, tirando suas curiosidades com Deus, falando com o Senhor, começou a expor o seu coração, as suas limitações, os seus pensamentos, começou a construir esse relacionamento de intimidade com Ele, intercedeu pelo povo, começou a caminhar tanto com o Senhor que ficou parecido com Deus. Aleluia. Demonstrou para Deus que não valeria a pena caminhar e chegar até a terra prometida se Deus não estivesse com ele. Foram muitos dias, meses, anos de construir um relacionamento e uma intimidade, para ele chegar nesse ponto, como se fosse um bônus nesse relacionamento. Senhor, te peço então, me mostra a tua glória. Aleluia. Quem quer trilhar esse caminho como Moisés trilhou? Aleluia, da gente poder ter essa conversa com Deus como amigo, sabe? Sem receio. Às vezes a gente faz assim, e é nítido, quando você não conhece uma pessoa muito bem, você pensa muito antes de falar. Vai escrever uma mensagem no WhatsApp, você escreve de novo, manda para a esposa, ela lê, tá bom, manda para o amigo, você acha, tá? Aí você envia. Aí quando aconteceu amigo, você escreve de qualquer jeito, manda lá, ó, e aí, vamos marcar aquela pizza? Bora, amanhã, tá. Manda um áudio, não precisa ficar medindo as palavras. Ei, vamos avançar esse estágio aí no nosso relacionamento com Deus. Vamos parar de querer ficar passando uma imagem para Deus diferente do que a gente tem no nosso coração, diferente do que a gente é. Seja você com seu Pai Celestial, Ele te criou. É como ele disse para Moisés: ei, quem que deu boca ao homem? Quem faz o homem ver ou ser cego? Não fui eu, o Senhor que te criou. Será que Deus não conhece as suas limitações? Será que Deus não conhece o seu jeitão? Se você é meio desligado, se você é descolado, se você é formal, se você é informal. Ei, seja você com o seu Pai Celestial. Ele quer falar com você face a face como um amigo. Aleluia. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Que você comece a praticar agora, neste momento. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. É noite da gente avançar esse estágio.
de medir palavras. Eu me lembro quando a gente estava ali no Nordeste, só mais esse ponto. A gente estava ali, a gente encontrou um homem, percebemos que ele falava coisas da Bíblia, parecia, né, compartilhar da mesma fé. E a gente conversando, aí, no final da história, ele ia dar umas uvas para nós da plantação. E ele falou, então vamos fazer só uma oração, e aí vocês dão, eu vou dar, não vou cobrar nada de vocês. Ele falou, tá bom. Ele falou, então vamos orar como do jeito que tem que ser. Eu falei, tá bom, do jeito que tem que ser. Aí ele falou, então nós temos que dobrar os joelhos. Tem que dobrar o joelho. Aí tem que falar um negócio assim, eu nem lembro as palavras, Senhor poderoso, Criador do universo e Pai. Faz aquela cerimônia. E começou a falar e nem entrava na oração. Eu não aguentei a igreja. Eu falei, meu irmão, você sabia que Deus é o seu Pai? Por acaso a gente faz isso para falar com o Pai? Eu vou falar com o meu Pai. Então, fazer isso. Não, Ele é seu Pai. Acho que ele não entendeu muito bem, não estava difícil. Mas que você tenha essa transparência com o seu Pai. Avança esse estágio de querer fazer cerimônia, de querer enfeitar, encontrar palavras, parece uma reza. Tem coisa que a gente às vezes fala até no automático, nem está pensando no que está falando. Ei, Ele é seu amigo, Ele é seu Pai, Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, começa a falar com Ele. Se precisa pedir perdão por algum momento onde você agiu por engano, por equívoco. Eu já fiz muito isso também, às vezes não sabendo, não entendendo, querendo passar uma imagem. Não é faltar com reverência ou com respeito, mas é ser transparente, é ser você. O temor não sai, mas você também não deixa a falsidade entrar. Você fala com o coração sincero. Aleluia, o Senhor está nos levando a avançar nesse estágio com Ele. Intimidade, relacionamento. Para daqui a alguns dias você está lá no supermercado, sente que a situação está complicada. Você fala, Deus, traz a sua glória aqui agora que eu vou mudar esse ambiente. Você fala, Pai, me mostra aqui o que o Senhor está falando para aquela senhora, que eu vou lá e eu vou entregar e vou falar. Pai, deixa eu ver a tua glória. Pai, envia a tua glória aqui na faculdade, aqui nessa empresa. Pai, me ajuda. Neste momento, Senhor, eu preciso de você. Vem, Senhor, revela a tua glória aqui na minha casa, na minha família. Pai, aleluia. Rasgue o seu coração e não as suas vestes. Aleluia, fale com o seu Pai Celestial. Ele é digno. Aleluia. Ele é maravilhoso, Ele é Pai de amor.